Olá, boa noite. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem para eu me apresentar. Que hoje então estou aqui no perfil da Empírica. E também, enquanto isso, aguardo a entrada da psicóloga Gabriele. Esperar mais um pouquinho. Então, gente, meu nome é Andressa, né? Eu sou psicóloga e eu sou nova integrante da Empírica. Eu já tenho feito alguns posts nos domingos para a página e hoje, então, a nossa live sobre o Dia do Psicólogo, né? Já participei de alguma outra live aqui, né? Se vocês olharem lá, deve estar salvo em algum lugar, com a Lísia. E hoje, então, a live é com a psicóloga Gabriele. Vou aguardar uns minutinhos, daqui a pouco ela aparece e vai solicitar. Boa noite, Lísia. Já tá por aqui. Logo então. Pronto. Estamos conectando com a Gabriele. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Então, Gabriele, eu me apresentei já rapidamente antes de tu entrar na live. Falei um pouquinho que agora eu sou... Sim, tô te escutando. Tá me escutando? Tá, então vamos ver se vai melhorando aos pouquinhos. O pessoal tá escutando bem? Oi, Andressa. Tá por aí? Vamos ver se... Oi? Sim. Não tá aparecendo uma imagem? Boa noite. Não sei se vocês estão me vendo, me escutando. Eu tô te vendo. Aqui, a Sim. Andressa tá travada, eu não consigo. O pessoal tá dizendo que tá nos enxergando. Só o som está baixo. Eu não sei se é o meu ou se é o teu. Alguém pode responder aí pra gente qual que é o som? Mas o pessoal tá com imagem e som, tá? Estão falando que tá ok. Gabi tá travando um pouco, o Andressa tá ok. Ai, que pena, gente. Não sei se é aqui. Eu não sei, tu tá usando tu tá usando a internet a Wi-Fi ou 3G? Wi-Fi. Agora veio, acho que agora Ah, funcionou. agora sim. Acho que agora sim. Tá. O Ai, pessoal tá que falando que bom. tá escutando as duas. Tá, acho que Ai, agora que foi. ótimo. Ai, que bom. Tá todo mundo ouvindo, então tá. Só disseram que o teu som tá um pouco baixo, mas pra mim tá super bem. Eu tô conseguindo escutar bem. Tá. Tô aumentando aqui o volume. Vamos ver se vai. Tá. Agora melhorou. Melhorou? Que ótimo. Agora tá todo mundo falando que agora melhorou. Agora foi. Ai, que Então bom. tá. Então, eu já tava me apresentando um pouquinho antes de tu entrar. E aí eu tava falando pro pessoal que agora eu sou nova integrante da Empírica, né? Então, essa é a minha primeira live como integrante da Empírica. E fiquei muito Ai, feliz parabéns. que foi contigo, né? Então, obrigada. Ai, eu que agradeço. Agradeço muito o convite de vocês. É muito bom saber que vocês confiam no meu trabalho e eu espero poder acrescentar aí um pouquinho com as ideias.
Com certeza. A gente também agradece o teu aceite, né, para o convite, para participar da live. E eu vou entrando no assunto para a gente ir quebrando um pouco o gelo, né? E te desejando um feliz dia do psicólogo. E Ai, muito perguntando como é que foi o obrigada, teu dia hoje, né? Como é que igualmente. foi esse dia? Então, feliz dia do psicólogo para você também. E para alguns colegas que eu estou vendo que já estão por aqui, Obrigada. né? Eu espero que vocês tenham muito sucesso e que vocês se realizem muito na profissão, porque é uma delícia, né? A gente se apaixona. Mas então, o dia foi legal, o dia foi ótimo, bastante trabalho e muitas felicitações, né? Tão gostoso receber ali as mensagens das pessoas. Acredito também que tu deve ter recebido um monte, né? Sim, sim, foi muito legal. Muitas mensagens, né? E inclusive os pacientes, eu acho que é o dia mais feliz para nós psicólogos, né? Receber os É feedbacks verdade. do pessoal. Foi muito legal. Obrigada também que tu me desejou feliz dia do psicólogo. E quero pedir desculpa aí para o pessoal que eu tô meio caolha, mas eu tô com conjuntivite. Então, esse meu olho que tá meio esquisito, tá, gente? Não é charme. É porque eu tô bem inchadinha. Tentei dar uma camuflada, mas não sei se funcionou. Não, nem tá dando para enxergar. Tá bem camuflado, Se deu soubesse, não certo. tinha nem contado, então. É, eu acho que nem precisava, nem aparece. Mas então tá, a ideia da live hoje é que seja descontraída mesmo, né? É pra gente ter um momento onde duas psicólogas se encontram e vão conversar sobre a profissão no dia do psicólogo, mas também para tirar algumas dúvidas, né? Que normalmente são frequentes, inclusive, na clínica. E, inclusive, o pessoal que está assistindo, se quiser mandar perguntas, né? A gente vai tentar ler. Às vezes foge rapidinho, mas a gente pode tentar ler e responder. Sim. Eu E já tomara que vou... dê tempo também da gente falar de todas as perguntas, porque eu vi que tu colocou uma caixa, né, de perguntas nos teus stories ontem. Eu botei também, e bastante gente colocou, né, uns questionamentos. Então, tomara que dê tempo. Mas caso não dê, a gente marca um outro dia, né, para poder estar respondendo todo mundo. Sim, eu e a Gabi, a gente já tinha feito uma reunião antes, né? E a gente conversou bastante, assim. Então, talvez realmente falte tempo pra gente colocar tudo que a gente gostaria aqui na live. Mas, então, eu vou começar com a ideia, né? Por que surgiu essa ideia da live? Foi conversando com as outras meninas da Empírica também. Uma coisa que acaba acontecendo muito na clínica, que é quando o paciente, ele às vezes já faz um tratamento, né, com o psiquiatra, já faz uso de medicação, mas ainda não conhece, não sabe por que a psicoterapia pode ajudar ele, né? Não sabe muito bem o que o psicólogo pode fazer de diferente para ajudar no tratamento, né, do transtorno ou para outras questões, né, até mesmo posteriormente o tratamento que já foi realizado. Gostaria de te perguntar então, Gabi, o que no teu ponto de vista o psicólogo tem a acrescentar, né, num tratamento onde já teve um início, né, mas também num tratamento que ainda não teve início, uma pessoa que nunca foi no psicólogo. Então, numa pessoa que nunca foi ao psicólogo, geralmente tem o pensamento mais voltado para o senso comum, que são aqueles preconceitos, né? De que psicólogo é coisa para louco, de quem não tem o que fazer, é gastar dinheiro à toa, né? Então, eu gosto muito, muito de sempre trazer, né? Sempre que possível, estar colocando que a psicologia clínica, né? O tratamento lá da terapia, ela vai muito, muito além de um tratamento, como eu disse. Né? Acontece de ser um tratamento para quem precisa, mas nem sempre. Muitas vezes é uma questão de desenvolvimento, de crescimento, né? Então, tu não precisa estar mal para ir para a terapia, né? O simples fato de você querer ficar melhor, né? Se desenvolver, crescer, enfim, já é o suficiente para tu buscar uma terapia, né? E então, às vezes, as pessoas buscam por questões, né, que estão no momento difíceis e tudo mais, e geralmente é o fato, mas hoje em dia já está bem mudado, né? Eu acredito que tu deve perceber no teu consultório também, que chega muita gente, assim, tipo, né, buscando a plenitude, como diz, né? Sim.
Sim, acontece bastante e é muito gostoso de ver isso, né? Porque realmente a gente ainda tem pessoas que acreditam, né? Que acreditam que é apenas quando a coisa tá ruim mesmo, né? No momento de crise. E isso tem mudado Uhum, bastante, né? E aí, verdade. e aí chega lá, eu quero melhorar, né? Mas às vezes não sabe muito bem qual o foco ou o início da mudança, né? E Uhum, eu acho que isso também por, por ter essa ideia de que psicólogo é só para quando tá coisa ruim, né? Já tá instalada a sim, crise. verdade. E eu acredito que preconceitos também tem até em relação à própria psiquiatria, né? É muito comum quando eles vêm encaminhado, né, de um psiquiatra, estarem apavorados, né? Meu Deus, eu estou tomando remédio. Ou o contrário mesmo, né? Quando estão com a gente em terapia e a gente sugere, olha, Uhum, fulano, né? Eu acredito que ia ser legal para vocês, de repente tu começasse a se medicar e tananã, enfim, a pessoa já olha assim como se estivesse, né, mandando o pai para forca. Mas é muito, muito interessante que a gente possa ir ampliando essa visão. Né? E de repente aqui, junto com o pessoal que está com a gente, bastante gente até, estou bem uhum, contente, de vocês irem também pensando em que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Que bom que está tudo tão avançado a ponto da gente poder é, ter algo ali que possa equilibrar a nossa parte orgânica, né, que possa fazer com que o nosso cérebro funcione melhor, para que automaticamente a gente se sinta melhor também. uhum. Até a gente tinha comentado, né, naquela nossa conversa prévia, de que tem, né, algo em cima da medicação, né, um preconceito em cima da medicação e também do diagnóstico. Mas, Uhum, mas isso de a gente, quando a gente sugerir para o paciente, olha, de repente a gente poderia contar com a ajuda de um psiquiatra para iniciar a medicação, e tem esse apavoramento, né? Porque a ideia é é que, verdade. né, que a gente não faça isso nunca, ou que a gente se oponha a isso, né? Quando, na verdade, em Uhum. alguns casos, a gente realmente precisa dessa ajuda. Sim, completamente. Né? Eu percebo assim que existem muitos, 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 muitos mesmo casos em que não é necessário medicação, né? Que a gente consegue tranquilamente fazer um trabalho bem legal no Uhum, consultório, mas às vezes a pessoa está tão comprometida com determinados sintomas que é extremamente importante, né? Eu gosto de usar o termo potencializar, né? Então acontece da medicação potencializar a clínica, no sentido de que no momento em que a pessoa está mais equilibrada neurologicamente, né, a parte química, ela tem mais condições de se desenvolver, ela tem mais condições de pensar, né, junto com a gente na terapia, de buscar alternativas, enfim, né, ela fica muito mais, não é solícita, faltou a palavra agora, tipo disposta, sabe? Parece que dá aquele gás, como se fosse um combustível. Porque quando a pessoa uhum, está muito comprometida, a coisa não vai, sabe? A coisa não funciona. Então é uhum, bem como tu disse, são casos e casos. Tem situações em que a gente precisa mesmo que a pessoa esteja medicada. uhum. Eu vou aproveitar e vou dar dois exemplos, né, de que às vezes a medicação Uhum. realmente nos ajuda a fazer com que o paciente participe do processo terapêutico, que é dele, não é nosso, né, o processo é dele. Então, a gente não teria por que ter um ganho, né, que não o processo do paciente. Mas dois exemplos de por que às vezes a medicação nos ajudaria, né, a tornar o paciente mais consciente, talvez, do processo, né, do que a gente está propondo para ele, é em casos de um caso de depressão, né, uma depressão grave, onde a gente sabe que a atenção é reduzida, né, alguns aspectos Uhum. cognitivos, os sintomas, a atenção é diminuída. Então, como que aquele paciente vai estar atento ao que eu estou falando se ele não consegue ficar atento, né? Ele não consegue prestar atenção por um período Exatamente. de, sei lá, 50 minutos de uma sessão. Um outro exemplo, no transtorno de ansiedade, né? Como é que eu vou conseguir trabalhar com um paciente que não está conseguindo dormir, que não está conseguindo até mesmo ir até a clínica, né? Então, tem alguns casos em que pode sim nos ajudar. Perfeito. Concordo completamente. E aí também, um pouco ainda na medicação, mas agora o diagnóstico, né?
Uhum. Por que que às vezes o psicólogo pode ajudar a desmistificar essa questão do diagnóstico e até mesmo esclarecer, né, o que que é esse diagnóstico para o paciente? Qual que é a tua ideia sobre isso, assim? Então, como geralmente quando a pessoa recebe um diagnóstico, ela se apavora, quando o psiquiatra, né, começa a medicar, é muito, muito comum que ele faça ali uma contextualização, né? Ele vai explicar para a pessoa, pelo menos assim se espera, né? Porque Uhum, tem uns que acabam, né, tendo um perfil mais frio, né? Chega lá, passa a medicação, mas a gente não pode generalizar porque tem profissionais excelentíssimos. Inclusive tem psiquiatra aqui na live, né? Quero mandar um beijo. Então, acontece, né, de nem sempre a pessoa conseguir compreender aquilo que está sendo colocado pelo psiquiatra, né? Às vezes não tem o vínculo, às vezes não, a maior parte das vezes não tem aquele vínculo, né, aquela coisa com o médico, porque é a gente que está ali toda semana, né? No psiquiatra é menos regular, digamos assim, a frequência. uhum, É mais fácil para a gente, enquanto terapeuta, para a gente que acompanha ali de pertinho, tá tirando aquelas crenças da pessoa que impossibilitam que ela possa aderir ao tratamento, que é bem o que tu falou, né? A importância da gente estar tendo esse papel, né? Eu penso que esse uhum, papel é muito mais nosso do que deles, justamente por essa questão do acompanhamento que eu estou te dizendo, né? Que a gente está sempre ali pertinho, enfim. E no momento em que realmente a pessoa consegue compreender o que ela tem, como é que isso começou, né? Ela consegue também compreender a importância de tomar a medicação de fato, né? uhum. Porque no momento em que ela não compreende, parece que, sabe, não leva a sério, ou enfim, às vezes até nem acredita, né? Não sei se tu já Sim, recebeu paciente assim, que tipo, fulano disse que eu sou tal coisa, né? Já coloca aquele rótulo. sim. E, né? E não adere, não quer tomar medicação, não pensa em estratégias, né? Para, como é que eu posso melhorar isso, enfim. Então, esse nosso acompanhamento, eu acredito, assim, que é imprescindível, né? Para ir além Uhum, dessa medicação. uhum. Até porque, isso que tu disse, né? A gente acaba tendo mais tempo com o paciente e fortalecendo melhor o vínculo, né? E aí a gente Isso, consegue identificar os comportamentos específicos onde aquele sintoma aparece. E aí, perfeito. e aí a gente vai conseguindo explicar e meio que encaixar naquele diagnóstico, né? Ah, tem o diagnóstico X. Mas tá, mas o que que isso significa? E a gente vai encaixando, porque cada pessoa, Até para né? provar eles, né? Parece que eles não acreditam, a gente tem que ir ligando uma coisa com a outra. Uhum. Eu confesso que eu tinha um certo receio de trabalhar com o diagnóstico, porque quando a gente está estudando, né, na graduação, às vezes o pessoal bate em cima do diagnóstico, né, como se fosse algo muito que não traz tanto benefício assim. Mas eu Uhum. fui percebendo na clínica que, às vezes, quando a pessoa se identifica com aquele diagnóstico, no sentido de que ela vou dar o meu exemplo, né? Eu sou a Andressa, mas eu tenho um transtorno que tem tais sintomas. Uhum. Eu consigo separar o meu diagnóstico de quem eu sou. Eu sou essa pessoa, mas eu tenho tal, né, tal transtorno. Isso é o sintoma que eu tenho. E aí também uma outra coisa que acontece é se identificar com outras pessoas que também passam por isso, né? Uhum. Então, não é o problema não é o diagnóstico, né? O problema é como ele é feito e como ele é Exato. transmitido, eu acho, para o paciente. Na verdade, é até muito importante que exista esse diagnóstico, né? Eu concordo completamente contigo. Na época da formação, foi a mesma coisa, né? Eu não me formei aqui no Rio Grande do Sul, mas igual, assim, eles colocavam que o diagnóstico rotula muito, aí o paciente fica com aquilo na cabeça, né? Enfim, aquele negócio, e acaba impossibilitando a sua mudança por conta do diagnóstico. E eu vejo de forma inversa. Justamente por ter um diagnóstico, a gente consegue traçar um plano terapêutico, a gente consegue ter um direcionamento de tipo, tá, tu não é assim porque tu é assim. Tu tem isso, né? E é bem como tu falou, uma coisa é o que tu é, outra coisa é o que tu tem.
né? O fato de tu ter determinado transtorno, de tu estar expressando isso, vivenciando, porque às vezes é uma questão até muito pontual, né? Às vezes a pessoa está ali passando por um período de um transtorno de depressão ou de ansiedade, mas é algo pontual que a gente trata, enfim, daqui a pouco aquilo dali já, né, já não está mais, não é algo que fique para sempre, né? Isso que eu quero dizer. E isso é bem dessa forma. No momento em que a gente consegue compreender o que a pessoa tem, separar uma coisa da outra, fica muito mais fácil direcionar, fica muito mais fácil que ela aceite que ela tem aquilo e aprender a lidar de fato, né? Eu gosto de falar que é como um cachorrinho, né? A gente vai adestrar o transtorno, a gente aprende a lidar com ele. Aproveitando a deixa que a gente ainda está na medicação, diagnóstico, tem uma pergunta, deixa eu ver se eu acho a pergunta, que daí eu leio ela, mas eu anotei, caso eu não aqui. É do Glênio. Ele disse assim, boa noite, usando a medicação, a pessoa irá sempre tomar ou é só por um determinado tempo? Essa é uma pergunta que seria bem boa para um psiquiatra responder. Mas, verdade. Mas eu vou deixar para ti e depois, se eu puder contribuir, eu falo um pouquinho também. Então, depende muito de cada quadro, né? Como eu comentei antes, tem quadros que são muito pontuais, né? E tem outros que são questões crônicas mesmo, né? Que a pessoa vai vivenciar aquilo dali para sempre, como, tipo, sei lá, alguma questão cardíaca, respiratória, né? Enfim, às vezes isso vai acompanhar a pessoa. Então, dependendo do caso, ela vai ter que fazer um tratamento mais prolongado, um tratamento contínuo ou não, né? E essa pergunta, inclusive, vou fazer também um gancho com uma pergunta que me fizeram. Perguntaram do tempo em relação à psicoterapia. Né? Então, é bem parecido. Por quanto tempo eu uso uma medicação? Por quanto tempo eu faço terapia? Né? Como tu falou, a medicação depende muito de caso para caso. Um psiquiatra responderia melhor do que nós. Né? Mas em relação à terapia, a questão é que depende muito do que a pessoa trouxe como principal problemática, digamos assim, né? O quanto que aquilo dali está enraizado ou não, né? O quanto que a pessoa dá de abertura, e isso aí é um dado importante, hein, gente? Às vezes a pessoa chega lá na terapia toda resistente, quer que o terapeuta faça um milagre, não existe isso, né? Então, o quanto que a pessoa está disposta a fazer coisas para melhorar, né, a frequência das sessões, porque no momento em que a pessoa vai contínuo, né, vai certinho, acaba que dura mais rápido, digamos assim, o tratamento, dependendo também da abordagem. Então, são perguntas que nos fazem com frequência, mas não sei até que ponto que a gente consegue responder, porque tem tantos dependes, né? Depende disso, depende daquilo. Exato, tem muitos dependes e também tem essa questão da abordagem também, né? Eu e a Gabriele, para quem ainda não sabe, né, nós duas trabalhamos com abordagem cognitivo-comportamental. Então, muitas coisas que a gente vai falar, a gente vai concordar muito, porque é uma questão de também ter a mesma abordagem, né? Então, isso do tempo, a gente sabe, por exemplo, que trabalhando regularmente, certinho, né, com a terapia cognitivo-comportamental para determinados transtornos, a gente até consegue... isso na teoria, não na prática, porque na prática tudo depende. Mas na teoria a gente sabe que mais ou menos, né, em determinado tempo, a gente vai ver alguma mudança importante, né? Inclusive... Existem até uns protocolos, né? Que tem alguns livros que colocam, tá? Para questões de ansiedade, são X sessões. Particularmente, até vou querer saber de ti, mas particularmente eu não curto muito usar esse método, porque deixa a pessoa ainda mais ansiosa. E às vezes a gente não consegue, assim, dar conta naquele período, porque, por exemplo, chega uma determinada sessão, se tu for seguir aquele protocolo exatamente, tá? Hoje eu vou fazer o passo tal e tal. Só que aconteceu algo durante a semana da pessoa que ela precisa trazer e tratar, não tem como a gente, não, peraí, rapidinho, porque eu vou seguir aqui o livro. Então, né, fica complicado a gente dizer quantas sessões são, mas eu concordo contigo que na TCC eles estipulam, né, tem mais certinho, digamos assim, concordo. E claro, né, é um protocolo, ele existe, ele tem um fundamento por trás dele, mas realmente na prática muda muito, porque todas essas questões que a gente falou, né? Inclusive, alguém comentou aqui assim, se o paciente não coopera, não tem como tratar. Uma coisa que eu digo às vezes para alguns pacientes que falam assim para mim,
ah, eu já devia ter vindo antes. E aí eu não vim. E aí aconteceu muitas coisas, e agora só que eu consegui vir. E aí eu digo assim, que bom que foi agora, né? Porque de repente, naquele outro momento, tu não estaria tão disposta a mexer nessas coisinhas, identificar esses problemas que talvez já apareciam antes, mas que tu não estava pronta ainda para mexer, né? E aí a pessoa... Verdade. Aí às vezes a pessoa fala isso, né? Ah, mas eu já devia ter vindo, nunca vim, e agora eu vim, e agora já aconteceu um monte de coisa, né? Aquele, ah, agora eu tô na crise. E eu digo isso, sabe? Eu digo, bom que foi agora, porque talvez, então, esse é o momento que tu tá se sentindo disposta a isso. E aí o trabalho, ele flui bem mais, né? A gente até, inclusive, consegue vincular melhor com o paciente e o trabalho acaba sendo, talvez, um pouco mais rápido do que, né, do que se a pessoa tivesse um pouco mais resistente. Verdade. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa para acrescentar sobre a duração da terapia? Não, porque, como a gente está dizendo, né, depende de muitos fatores, então cada caso é um caso, né? Eu só gostaria de realmente deixar, assim, bem claro para o pessoal que veio nos assistir que o tratamento combinado é a melhor opção, né? Isso quando é necessário usar a medicação, né? No momento em que não é necessário, né, aí o terapeuta trabalha ali de forma mais isolada, né? Mas se é necessário usar algum psicofármaco, é muito importante que a gente possa estar junto, né? Porque a medicação, ela geralmente funciona tipo uma muleta, sabe? No sentido de que ajuda o paciente a levantar e caminhar, mas ela não vai resolver. No sentido de ela trata o sintoma, mas assim, as questões que estão envolvidas, né, as partes subjetivas, a parte do contexto social, enfim, na verdade, por exemplo, se a pessoa parar de tomar o remédio, pronto, tudo volta. Então é muito perigoso no sentido de que pode camuflar, né? O fato da pessoa estar tomando uma medicação, e isso acontece um horror. Esse exemplo que eu vou dar agora, tu deve ter no consultório também. A pessoa tá lá tomando a medicação, e aí ela, nossa, mas Gabriela, eu tô ótima, nossa, melhorei demais, até posso parar com o remédio. E aí ela para. Só que ela não se deu conta que ela estava bem porque ela estava tomando remédio. Né? Ela não faz essa ligação. Então, o nosso acompanhamento, o fato da gente estar ali do lado, tem como ir orientando todas essas questões. Não achar que é aquela pílula mágica, né? Que a questão farmacológica é a relação de amor e ódio, né? Tem os que amam porque é mais fácil no sentido de que é papum, é instantâneo assim, né? Tu tomou o remédio fica bem, mas tipo, uma semana, um mês tu tá estável, enquanto que, né, com a psicoterapia é um processo, é um florescimento, né? Tipo a história lá da lagarta, que vira borboleta. Então, tem um passo a passo. Então, essa parte do amor e ódio, né? Tem a galera que adora e tem a galera que odeia, que é aquela resistência, preconceito, uma rejeição, né? Então, é bem complicado lidar com a parte... com essa parte, né? Que precisa de medicações, enfim. O uso abusivo, que também está bastante hoje em dia. Né? Então, é bem importante que a gente possa lembrar desses fatores, né? Que é muito ótimo, mas tem um asteriscozinho ali em cima, né? Depende para quem, quando. Sobre o tratamento combinado, talvez, eu vou dar um exemplo que ajuda a ilustrar como realmente funciona e o que é mais comum de ser feito. Por exemplo, com criança. É muito mais comum a gente ter um diálogo com o médico da criança, né, onde ele pede a opinião, né, perguntando, acha que a gente continua essa medicação, ou, né, tá fazendo efeito, tá tendo alguma resposta positiva, e a gente consegue fazer esse diálogo com o médico. Porque, claro, se trata de uma criança que é muito mais difícil avaliar, porque não é a criança que fala, né, do que ela tá sentindo, é as pessoas que observam. E aí, esse tratamento combinado, né, de vários profissionais envolvidos, tem um resultado muito positivo. Enquanto que o adulto é diferente, porque o adulto tem que procurar, né, a ajuda do psicólogo e a ajuda do psiquiatra. Óbvio que a gente recomenda, e o psiquiatra também recomenda, mas é ele que tem que
ele tem que estar envolvido no processo, né? Ele tem que querer. E aí, às vezes, é difícil fazer esse tratamento combinado. Mas tem muito ganho, né? É só a gente pegar o exemplo do tratamento para crianças, por exemplo, né? Que geralmente é combinado. Por quê? Porque a criança não vai tomar aquela medicação para sempre. Essa é a ideia. Uhum. Então, ela precisa, naquele momento, a gente vai fazer o acompanhamento e daqui a pouco a medicação vai sendo reduzida até que ela não precise mais. Então, isso faz bastante sentido, esse exemplo do tratamento combinado. Verdade. Eu vou aproveitar para a gente não sair do... Tem uma outra pergunta, mas essa eu vou deixar mais para o final, porque essa é legal. Mas eu vou aproveitar, já que a gente falou da abordagem, né, da cognitiva comportamental e tudo mais, e vou pedir para ti me explicar rapidinho o que a terapia cognitivo comportamental faz de diferente, né? Como é que é essa terapia? Porque essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Tu trabalha com TCC, tá, mas e aí, o que acontece, né? Não é todo psicólogo que trabalha com TCC? Não, não é todo psicólogo que trabalha com TCC, né? Existem muitas abordagens, que é o que a gente chama, que na verdade são linhas de trabalho, como se fosse o fio condutor, quase que não sai, o fio condutor do atendimento, né? Então, as mais conhecidas, né? O pessoal conhece bastante a psicanálise, né? A TCC, que é a parte comportamental, enfim, e inclusive, respondendo, né? Já vou, não, tu pediu para eu ser rápida, que eu falo pra caramba, mas já vou entrando na parte da TCC em si. É uma abordagem, digamos que mais nova, ela não é novinha, mas em relação à psiquiatra, ao psicanálise, ela é um bebê, né? E, na verdade, as pessoas pensam muito que ela só foca no aqui e agora, e como é que pode, acham que é algo mais superficial, mas pelo contrário, né? A TCC, ela vai trabalhar o pensamento das pessoas, as crenças das pessoas, né? Porque a gente entende que os nossos pensamentos é o que geram as emoções e é o que gera os comportamentos. E, geralmente, quando uma pessoa chega na terapia, ela está reclamando ou de comportamentos ou de emoções. Acontece também de reclamarem de pensamentos, mas é mais incomum. E aí, na verdade, a gente faz esse passeio, né? Faz um passeio na história de vida para compreender as crenças da pessoa, o que ela entende de si, do mundo, da vida, e vai fazendo esse trabalho, porque conforme a gente vai alterando, né, esses pontos de vista, esses pensamentos, enfim, automaticamente a gente consegue ir. Acho que esse é o mais rápido que eu consigo. Automaticamente é o que a gente consegue alterar as emoções e ter comportamentos também mais saudáveis, mais funcionais, enfim. Mas complementa aí, fala um pouco tu também, o que tu acha? Não, eu te desafiei a falar isso rápido, né? Porque para mim também ficou muito difícil explicar. Foi horrível, inclusive. Daí o que acontece? Eu começo a explicar o que é a TCC e daí eu preciso dar um exemplo. Aí, porque senão eu acho que a pessoa não vai entender. E aí eu já fugi já do assunto, já não estou mais explicando o que é a TCC. Mas é isso aí, né? A TCC, ela trabalha com essa noção de pensamento, comportamento e emoção e como isso se relaciona, né? Como que uma coisa se relaciona com a outra, afeta, né? Porque eu tenho uma interpretação de um evento e aí eu acabo me comportando de determinada forma, quando na verdade aquela interpretação que eu fiz não condiz com a realidade, né? Ela está um pouco distorcida. E aí, por que ela está distorcida? Porque eu tenho um histórico de vida em que eu aprendi que as coisas eram assim, né? E a gente vai lá, a gente resgata isso, né? A ideia, às vezes, que tem é que a TCC não vai, né? Não vai da onde isso saiu, porque ela é concentrada no aqui e agora. Mas a gente precisa, sim, né? A gente precisa saber como que aquele pensamento surgiu, de onde é que ele vem, né? Que crença é essa? Perfeito, é isso aí. E com isso a gente consegue fazer um trabalho muito legal, né? Muito, muito legal. Sim. E a gente vai adicionando outras técnicas, outras coisas juntos e parece que cada vez vai ficando um trabalho mais rico, né? Então a gente consegue trabalhar sim questões anteriores, a gente foca no agora e principalmente, junto com isso, a gente constrói um futuro muito melhor, que é a ideia, né? Quando a pessoa chega em terapia, ela tá pensando no daqui para frente muito melhor. O Machado, eu não sei como é que é o nome dele, mas tá ali, Machado falou assim... Henrique Machado. Ah, Henrique. Ele falou assim, o que é TCC? Pensei que fosse trabalho de conclusão de curso. O pior é que isso acontece bastante.
né, ali na Federal se fala TCC para trabalho de conclusão de curso, mas TCC é terapia cognitivo-comportamental. Desculpa, a gente está acostumado a falar TCC e não explica o que é, que o nome é muito grande, né? Mas é isso então. Aí a Rayana falou que essa abordagem faz muito sentido e tem muitas evidências científicas. Uhum. E é isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário sobre a TCC, que agora vocês sabem o que é terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que o Henrique mesmo tinha feito a pergunta que eu ia deixar para o final. Que era O que que ele falou? Eu nem vi. uma pergunta excelente, que é: o psicólogo vai ao psicólogo? Vai, tem que ir, senão a gente surta, né? A imagem apareceu pra mim. Pessoal, vocês estão me Tá vendo? travando aqui. Tá travando aqui para mim também um pouquinho. Vamos ver se alguém nos responde. Vocês estão nos vendo? E ouvindo? Não. Vocês estão escutando? Alguém? Voltou? E tá dando para me escutar? Tá, agora a Gabriele saiu. Vamos ver se daqui a pouco ela volta. Alguém avisa ela para ela pedir para solicitar de novo para ela entrar, tá? Talvez ela não veja. Mas enquanto isso, eu vou respondendo então a pergunta se o psicólogo vai ao psicólogo, né? Que a gente até riu bastante ali, porque sim, o psicólogo vai ao psicólogo, né? Daí a Gabi falou assim, senão a gente surta. Mas é porque é um processo, né, de atender outras pessoas. Não pode que envolva os meus processos, né? A gente precisa separar isso. Então, a gente precisa fazer psicoterapia para a gente entender como a gente pensa também, né? Quais são as nossas crenças e visões do mundo, para que a gente não interfira na hora de atender os nossos pacientes. E também porque a gente, né, somos pessoas como qualquer outras pessoas, a gente também tem distorções de pensamento, a gente também faz distorções de pensamento, né? E só um pouquinho que agora a Gabi voltou. Enfim, a gente também faz esse tipo de distorção, a gente também interpreta errado algumas situações, né? E a gente vai lá e leva para o nosso psicólogo. Então, sim, o psicólogo faz psicoterapia. E eu diria até para dar uma desconfiada dos psicólogos que não fazem psicoterapia, né? Porque tem alguma coisa, né? Alguma coisa não tá certa aí. Vamos ver se a Gabi consegue voltar. A Vânia comentou que vontade de voltar a atender. Estava amadurecendo a ideia e pesquisando algo relacionado a TCC. Legal, né? É um bom começo, começar a se aproximar um pouco da clínica, né? E às vezes a gente precisa dar uma caminhada pelas abordagens, né? Para ver qual mais a gente se identifica. Gente, eu também não sei cadê a Gabi. Estou aguardando ela. Não está conseguindo participar. Alguém conseguiu avisar ela para ela tentar voltar? Deixa eu ver aqui, visualizar. Acho que agora vai, gente. Estamos aguardando. Talvez tenha caído a internet da Gabi e aí ela não está conseguindo voltar, mas ela já solicitou a entrada dela, tá? Alguém falou ali que eu pelo menos enlouqueço a minha. A minha psicóloga
A gente enlouquece as psicólogas, porque às vezes a gente quer falar até dos pacientes também, né? E aí, não falar dos pacientes, mas compartilhar como é que está sendo o tratamento. Daí vira uma confusão, mas não é assim, tá? O foco da nossa terapia individual é os nossos problemas individuais, porque a gente também tem problemas, né, gente? Tá, a Gabi tá tentando voltar. Caso ela não consiga voltar, eu vou finalizar então a live e a gente tenta de novo, a gente tenta entrar de novo. Que talvez tenha sido a internet. Ai, gente, que nervoso. Voltou. O que houve? Tava tentando voltar, não conseguia. Eu não sei também, tava. Tu tá de fone? Que eu tô Vou colocar escutando. agora de volta. Vou colocar agora de volta. Menina, chega, fiquei nervosa aqui. Desculpa, gente. Tava tentando voltar, não consegui. Você Vamos voltou. lá. Melhorou agora. Sim, você voltou e o pessoal já estava aqui sentindo sua falta. Cadê a Gabi? Onde é que está a Gabi? Voltou, gente, conseguimos. Ui, caramba, que nervoso. Eu acabei respondendo já por ti, né? Enquanto tu tentava voltar. Ai, obrigada. Se psicólogo vai ao psicólogo. Eu disse que sim, com certeza, né? Porque a gente também tem os nossos próprios problemas. Mas agora eu vou te deixar responder, porque ficamos todos curiosos pelo jeito, porque todo mundo queria que a Gabi voltasse. Então, psicólogo, o ideal é que vá, né? O ideal é que vá no psicólogo também. E senão a gente surta junto, também temos as nossas questões e fica difícil, às vezes, diferenciar, né? Separar o que a gente ouve, às vezes bate em questões pessoais, né? Então isso é extremamente importante. Aí eu tinha falado, na hora que sumiu, na hora que travou tudo aqui, eu tinha falado que às vezes a gente faz umas artes e dá uma pausinha, dá uma paradinha, né? Mas a gente percebe o quanto que é importante voltar. É né? verdade, Quando o bicho isso pega, acontece. a gente vê, ai meu Deus, caramba. É verdade, isso já aconteceu comigo também. Dá uma pausa, né? Sim. Né? Tô bem. E aí dá uma pausa e depois a gente retorna, né? Mas eu falei quando tu saiu que a gente tem que dar uma desconfiada de psicólogo que nunca foi em outro psicólogo. Tem alguma coisa estranha aí. É verdade. Né? Porque o passo número 1 é cuidar de si, né? Pra gente cuidar. É igual aquela coisa que geralmente falam no avião, né? Que quando as máscaras caírem, né? As máscaras de oxigênio, no caso, primeiro coloca em você para depois colocar no outro. É tipo isso. O raciocínio é o mesmo. Isso mesmo. Inclusive, eu vou compartilhar uma coisa da minha história, assim, que é bem legal. Eu comecei a fazer psicoterapia bem cedo, né? Mas eu já estava na graduação. E eu fui me aproximando da clínica por causa disso, né? Porque eu era paciente, eu fui me aproximando da clínica, comecei a achar interessante, porque a minha ideia não era trabalhar com a clínica. E aí, eis que agora eu sou uma apaixonada pela clínica, né? Então, sim, psicólogo vai à psicoterapia. Vou ler outra pergunta aqui, posso? Claro. É da Lari. Acho que é Lari. Qual o momento de procurar ajuda psicológica, tanto na infância, adolescência e vida adulta? Tu trabalha com criança, né? Trabalho com crianças em idade de escolarização. As muito pequenininhas ainda não, mas em idade de escolarização já trabalho. Então, de repente, tu responde essa pergunta para ela. Tá, vamos lá. Primeiro, né? Que momento de procurar ajuda psicológica? Como a gente estava falando antes, a gente estava falando anteriormente, é o momento que tu tá disposta, né, a daqui a pouco mexer em situações, conflitos ou crenças em que tu quer resolver aquilo, quer entender por que aquilo acontece, né? Claro que não é regra, porque às vezes as pessoas chegam até a terapia porque realmente estão passando por algum transtorno de ansiedade, né, que é o mais comum. Ou um transtorno depressivo, enfim. E aí não tinha como prever isso, né? Não tinha como a pessoa
procurar ajuda antes porque aquilo aconteceu naquele momento. Mas na infância, o que eu observo e o que chega até mim, e eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, é que os pais começam a observar que as crianças estão começando um transtorno de ansiedade, né, e de muita cobrança, excesso de pressão, e aí acabam levando, porque a criança não decide, né, que momento ela vai para terapia, né, ela não chega lá, oi, geralmente os pais trazem ela, então é difícil definir que momento a criança buscaria ajuda, né, mas não existe um momento certo, eu acredito, né, pelo menos enquanto adulto, para a gente procurar ajuda de um psicólogo, mas quando você sentir, né, que não está mais dando conta das suas questões sozinho, né, talvez seja um momento bem importante para procurar uma ajuda de um profissional. Porque, claro, a gente tem os nossos amigos, a gente tem a família e tudo mais, mas é muito diferente, né, a escuta do psicólogo é uma escuta quase que treinada para isso, né, o momento da psicologia, do atendimento é para o paciente, a gente se prepara para isso. Então, acho que seria esse, né? O momento quando não está mais conseguindo dar conta de algumas situações sozinha, porque a gente consegue, né? Em alguns momentos da vida a gente consegue, sim, sem a ajuda do profissional, resolver várias questões da vida. Mas em determinados momentos, não. E eu acho que a gente, né, consegue aproveitar muito do profissional para isso. Perfeito. E eu vou fazer vou acrescentar uma coisa na tua resposta em relação a infantil mesmo, né? A parte das crianças. Atualmente eu não trabalho mais com crianças, tá? Por escolha, mas eu já atendi bastante criança, né? No início da carreira, enfim. E o que eu sugiro é que, como os pais geralmente ficam bastante atentos, né? Em relação aos comportamentos da criança, enfim, é legal que possa ir percebendo se não tem alguma coisa fora do contexto natural, do contexto normal, né? Como é que estão as reações emocionais do teu filho? Será que ele está muito introvertido, muito fechado? Ou será que ele está explodindo demais? Está com dificuldade de socializar com os amigos? Né? Está com dificuldade de aprender? Enfim, né? Quando o pai e a mãe vão percebendo, né? Algo diferente, vão desconfiando, eu acredito que é extremamente válido, né, ir a um psicólogo e lá, e isso em relação até a adultos mesmo, né, quando que eu posso ir ao psiquiatra, que perguntaram para mim lá na caixinha, quando que eu sei que eu vou no psiquiatra? No momento em que tu tiver na dúvida, tu vai no psicólogo, né, leva teu filho no psicólogo e ele vai orientar se existe a necessidade ou não. Às vezes uma orientação de pais já é o suficiente, às vezes fazer realmente uma consulta, ou algumas consultas com a criança é legal, né, e em relação aos adultos, né, no momento em que está na dúvida se vai no psiquiatra ou não, pode ir logo de cara lá no psiquiatra e ver se ele sugere ou não algum tratamento medicamentoso, mas ir ao psicólogo antes eu acredito que é uma boa, porque muitas vezes não precisa medicar, né, então já respondendo duas perguntas em uma, a da Larissa, né, de quando procurar adulto, criança, e a que eu recebi lá na minha caixinha, que foi da Iriane, né, de quando procurar um psiquiatra. O nosso tempo está quase chegando ao fim, mas... Ai, que pena, eu queria falar várias coisas. Eu vou ler duas perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir responder, né? Mas, aqui, vocês, é da Rayana. Vocês já se apegaram ao caso de algum paciente a ponto de isso influenciar pessoalmente? Eu já. Pensar. E aí, no caso, a gente precisa levar para nossa terapia, né? Porque para a gente realmente conseguir ajudar a pessoa, a gente tem que ter um certo distanciamento, tá? Eu digo com aspas porque é muito importante que a gente tenha um vínculo terapêutico muito bem estabelecido, né? Mas sem que isso possa interferir na gente, entende? Porque, por exemplo, no momento em que a gente começa a se... Ai, tem que ser rápido, né? Não precisa ser rápido. Não, pode falar. Pode continuar, eu te aviso, tá? Fica bem tranquilo. Que no momento, agora até perdi a linha do raciocínio. No momento que lembrei. passa a influenciar.
Isso, que no momento em que passa a influenciar, assim, no sentido da gente ficar muito envolvido com a pessoa, a gente não vai nem conseguir dizer o que é necessário, com medo do que o paciente vai sentir, vai achar, se vai isso, se vai aquilo, né? Então, para a gente poder fazer um trabalho ético, íntegro, precisa ter aí, né, um certo distanciamento, enfim, apesar do vínculo. Mas já aconteceu comigo, sim. Aí eu tenho que levar para minha terapia, ou, na pior das hipóteses, isso ainda não aconteceu. Mas se não conseguisse dar conta disso, teria que encaminhar o caso, no caso. Comigo acho que já aconteceu também. E quando tu estava falando, né, que a gente tem que manter um certo distanciamento, entre aspas, eu concordo também, e concordo inclusive com as aspas, né, porque para mim, pelo menos, é muito importante essa questão do vínculo, inclusive em que o meu paciente sinta que eu entendo as emoções dele. E às vezes eu até posso me emocionar junto com ele com determinado algo que ele me conta, né? Mas isso não significa que eu vou sair dali e isso vai mexer, né, com as minhas relações ou com a minha relação com ele, né? Mas significa que eu realmente entendo o que ele está passando e isso também me provoca emoções, né? Eu Perfeito. acolho as emoções dele. Então, eu acho que já aconteceu também comigo, mas deu para resolver, assim, né? E aí a outra pergunta, essa pergunta é engraçada. Vocês já se irritaram com algum paciente? Tipo, eles fazerem algo diferente do que vocês estão trabalhando? Essa pergunta é da Masa. Eu não enxergo muito bem, mas eu acho que é isso. É da Marisa. Isso, tá. Tu já? Vamos ver quem se acusa primeiro. Já. Mas assim, com criança, por exemplo, né, às vezes faz parte, inclusive, né, a criança, ela tá desenvolvendo noções de limite, né, então às vezes a figura do psicólogo ali vai ser testada, né, então a criança vai testar. E aí, a gente tem que naturalizar as emoções, né? Todos nós sentimos raiva, medo, angústia, tristeza, felicidade. O psicólogo não seria diferente, ele também sente isso. E aí a gente tem que pontuar o que é essa irritação, né? De se irritar com o paciente. Isso é raiva, tá? Mas é do quê? Porque se for uma raiva que daqui a pouco ativa um pensamento automático dizendo que eu não tô conseguindo fazer com que o meu paciente me entenda, aí é questão pra gente levar pro nosso psicólogo. Porque aí não tá legal, né? Tem alguma coisa errada ali. Agora, uma irritaçãozinha, assim, acontece, né? Mas isso não pode faz parte, né? Porque nós somos tão humanos quanto o paciente. Então, por mais que a gente esteja ali numa posição extremamente ética, no sentido de zero julgamento, né? Enfim, acontece, gente. Às vezes, né, faz parte do processo. Mas aí a gente aprende a lidar com aquilo, dependendo do vínculo, inclusive, dá para fazer até brincadeiras, né? Em relação a isso, meus pacientes já sabem mais ou menos como é que eu funciono lá. A gente morre de rir, a gente chora, a gente briga, né? E a Marisa vai saber disso, né? Mas faz parte. A gente não pode também fingir que, né, tudo é mil maravilhas. É uma relação também como outra, então... E a gente bota no bolso e traz a ética de volta. E às vezes até comunicar ao paciente isso é uma forma de ensinar ele a comunicar isso também, né? Olha só, Sim. Determinadas coisas que você me fala, eu fico desconfortável. E aí, mas eu tô te deixando à vontade para que tu também me fale quando algo de ruim, né? Ou que eu te irritar. Porque Exato. eu acho que o psicólogo também irrita o paciente. Sem dúvida, a gente vê pela cara deles de vez em quando, né? Principalmente quando rola aquela confrontação, né? A gente dá uma confrontada e aí a gente irrita, com certeza. Verdade. Agora o tempo tá acabando. Então, eu vou agradecer muito a tua participação. Foi muito legal. Eu que agradeço. Dá vontade de sair e entrar de novo pra gente falar mais um pouquinho. É verdade. Várias pessoas falaram que o tempo passou rápido, que foi muito bom escutar. E pra mim também foi muito prazeroso te escutar. Eu gostei muito de fazer essa live. E até uma próxima, né? Eu espero que tenha uma próxima. Beijão pra ti.
Olha pra ti, olha como eu tô gaúcha. Mas um beijo, um beijão. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo. Eu queria falar mais um pouquinho, mas de repente, se alguém ficou com alguma dúvida, podem mandar aí, né, em inbox para mim, para você. E de repente a gente pode marcar aí outros momentos para dar continuidade, tanto nesse assunto quanto em outros que vierem aparecer. Isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada por quem assistiu. Inclusive que ficou firme e forte quando caiu tudo ali e continuou na live até o final. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau.